E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Daniel, tenho 22 anos, estou morando aqui em Portugal há 6 meses. No meu Instagram, eu coloquei para as pessoas mandarem perguntas sobre a minha vinda aqui. E antes disso, antes de responder as perguntas, eu vou contar um pouco da minha história até o momento, né? Certo dia, tava eu e minha namorada, a gente foi num rolê aí no Brasil, uma festa na casa de um amigo. Salve, Juan! Aí, beleza, a gente tava lá tomando uns copos com os amigos e beleza, saí pra não sei o que, buscar alguma coisa. Aí, nesse caminho, eu acabei trombando com um outro amigo meu que viria pra cá, uns 2 meses depois. Aí falou, ô Dani, eu tô indo pra Portugal e tal. Aí, tipo, ele falando isso, eu acabei ficando animado e tal, e eu acabei comentando com a minha namorada. Falei, amor, o que você acha da gente vir pra Portugal? Aí nossa, ela ficou super animada, ficou feliz e tal, só que a gente tava bêbado, né, nesse dia. Então, eu falei, vai ser só coisa momentânea. Aí, beleza, no outro dia, a gente foi conversar sobre isso e eu relatei, fiz a mesma pergunta, amor, o que você acha da gente vir pra Portugal e tal? Ela falou, amor, então, eu já tive vontade de vir pra cá pra estudar e tal, e era um sonho antigo dela, né? E eu falei, então, o que você acha? É uma boa e tal? Eu falei, a gente pode pensar sobre isso, né? E também porque eu sempre tive vontade de conhecer outro país. Quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu tinha vontade de morar no Canadá, né? Mas por questão financeira, por também não saber falar muito bem inglês, eu meio que deixei isso de lado. Aí essa seria uma grande oportunidade, né? De conhecer outro país, de morar em outro lugar e seguir a vida. Aí, a partir desse momento, a gente começou a planejar. A gente começou a estudar sobre o país, sobre os lugares, enfim, né? Começamos a estudar para conhecer um pouco da cultura, né? Porque quando você tem algum sonho, você tem que planejar. Você tem que começar desde o zero, através de custos, benefício, prós e contras. Não ir apenas ir na loucura, né? Porque tem muita gente que se ferra por ir apenas vir na loucura, né? Aí a gente planejou, foi mais ou menos uns 3, 4 meses de planejamento, né? Foi pouco, mas a gente planejou, a gente ficava bem em cima, pesquisando e tal. Aí, através disso, a gente guardou dinheiro, né? A gente passou alguns meses no Brasil apertado porque a gente estava economizando para vir, né? Porque além da passagem, tem documentos, como passaporte e documentos aqui no país, tem hospedagem, alimentação e entre outros, né? Porque quando a gente vem para cá, a gente tem que ter. A gente entra como turista e tem que ter 3 meses para se estabelecer, né? Enfim, isso pode ser assunto para outro vídeo. E foi isso, foi a partir daí que a gente planejou a nossa vinda para cá. A gente veio dia 24 de maio e estamos aqui até hoje. Então, pessoal, como eu disse, eu mandei no Instagram, né? Para as pessoas mandarem perguntas sobre a minha vinda para cá. E eu vou estar respondendo algumas questões. Eu anotei aqui num caderno as questões e eu vou estar respondendo para vocês, tá bem? A primeira é da @CastroCarol. Um beijo. Quando você chegou a Portugal, qual foi a sua maior dificuldade? Então, por eu estar em um país diferente, havia muita insegurança, né? Porque eu não sabia o que me esperava no futuro. É óbvio que eu, tipo, planejei, eu vou em tal cidade, eu vou fazer isso, ser aquilo, mas por conta da ansiedade, havia uma insegurança que, no caso, para mim era inevitável, né? Porque tava eu e minha namorada, a gente ia começar a viver uma vida de imigrante, né? Porque a gente, no caso, iria ter muitos desafios, né, pela frente, como ir atrás de documentos, ir atrás de casas e emprego. Então, por conta disso, havia uma insegurança, né? Porque a gente não sabia o que esperar no futuro. Então, essa foi a minha maior dificuldade no início. Pronto. Então, a próxima pergunta fizeram duas perguntas iguais, né? Que é, tirando a saudade, qual a parte mais difícil de estar aí? E a outra é, qual a parte mais difícil de morar aí, fora a saudade da família? Enfim.
Essas duas perguntas foram feitas por Miller Daniel e Valenciano FL. Um abraço para vocês aí. Então, uma das coisas mais difíceis, tirando a saudade, foi se habituar com o linguajar dos portugueses aqui. O porquê? Eles falam muito rápido. Eles falam, além de falar muito rápido, eles se enrolam muito nas palavras e o vocabulário deles é muito diferente do nosso. Que nem, por exemplo, um dos meus primeiros empregos quando eu cheguei aqui foi de auxiliar de cozinheiro. E certa vez a cozinheira disse assim pra mim: pega o alguidar em cima do cacife. Aí eu falei: meu Deus do céu, o que é cacife? E o que era alguidar? Aí eu fiquei perdido, né? Só que, tipo assim, ela tinha falado muito sério, na agilidade, porque aqui, tipo assim, serviço de cozinha é correria. Ela falou: vai lá, faz aquilo. E tipo, meu Deus do céu, e agora? Eu fiquei perdido, entendeu? Então, logo no início, me acostumar com o linguajar deles foi bem complicado, né? Porque era muita coisa, muita informação, preocupação e etc. Então, era bem dificultoso em relação a isso. A próxima pergunta também foi feita pelo Daniel. Vale a pena largar tudo e ir? Então, isso você tem que colocar na balança, né? Porque vamos supor aqui que você, por exemplo, é concursado no Brasil, tem um bom salário e vai largar esse salário para ter o salário mínimo aqui na Europa? Então, ou às vezes você ganha um salário mínimo aí no Brasil e vem ganhar um salário mínimo aqui na Europa, que nem, por exemplo, o poder de compra que você tem aí no Brasil, você vai comprar uma coisa, você precisa parcelar em 12 ou até em 24 vezes. Aqui também. Só que aqui a facilidade é muito maior, é incomparável. Acho que não tem nem comparação com a do Brasil, né? Mas aí você tem que colocar na balança, né? Se realmente vale a pena. Porque existe diversos fatores também que podem influenciar nisso. Então, próxima pergunta. O que mais gostou daí? Essa pergunta foi feita pelo Daniel Miller também. Então, eu citei aqui algumas coisas na lista, né? Que, tipo, teve muitas coisas que eu gostei assim, mas teve algumas em particulares que foram muito boas. Em relação à amizade. Aqui a gente conheceu muitas pessoas boas que nos ajudaram. Passamos por momentos difíceis, sim, mas elas nos incentivaram. E uma das coisas assim que eu mais admirei que por passar por momentos difíceis, tipo da vida, enfim, é o apoio que eles tiveram comigo e com a Maria Eduarda, que é uma coisa que eu guardo tipo no meu coração e são coisas boas, entendeu? Então, amizades boas é uma das coisas que eu mais gostei aqui. Outro aqui a gente tem mais facilidade de conquistar as coisas, como por exemplo, eu e a Maria Eduarda trabalhando, nós dois correndo atrás dos nossos objetivos, a gente tem mais facilidade de comprar coisas do nosso interesse, além da facilidade, pois os preços das coisas são mais em conta, o custo-benefício das coisas são maiores, entendeu? Mas por conta disso também. E como posso dizer, é o poder de compra, né? Não utilizei essa palavra, mas é o poder de compra que aqui é muito grande. Que nem você recebe seu salário, você paga as suas contas e ainda sobra um dinheiro para você ter o seu lazer, ter as suas coisas pessoais que você quiser, enfim, né? E próxima pergunta. Até qual ponto pode ser ilusório a mudança de país? Então, primeiro, antes de você pensar em mudar, você tem que pesquisar muito. Você tem que estudar. Tipo, estudar os prós e os contras. Porque existem muitas pessoas que pensam, eu vou mudar de país, eu vou ir para tal lugar, e simplesmente vai pela emoção. Não pesquisa, não faz um cronograma aí para saber passo a passo o que fazer e acaba querendo não se prejudicando e se iludindo, né? Então, o que eu recomendo é o quê? Você pesquisar muito, né? Os prós e os contras do país que você pretende, ou se você pretende fazer qualquer coisa na vida, você tem que pesquisar, né? Tem que saber se você realmente quer isso. E em relação a Portugal,
infelizmente, muitos YouTubers ou até outras pessoas só acabam mostrando o lado bom da moeda, né? E por conta disso, muitas pessoas que estão aí do outro lado acabam pensando, nossa, é mil maravilhas e tal. Mas como eu disse, você tem que estudar muito. Pois você tem que saber os dois lados da moeda, entendeu? Pois aqui tem trabalho, você realmente vai trabalhar muito. Igual vocês fazem no Brasil, entendeu? E tem lados bons e tem lados ruins, como em qualquer outro país. Próxima pergunta. Como foi a aceitação dos portugueses? Eles têm preconceito com os brasileiros? Essa pergunta foi feita pela Ju Patês. Um grande beijo no seu coração. Isso vai da experiência de cada um. Como eu passei de alguma forma, a Maria Eduarda ela passou de outra, né? Aqui você conhece muitas pessoas boas, mas também conhece muitas pessoas ruins, que infelizmente têm um preconceito contra os brasileiros, porque anteriormente muitos brasileiros vieram para cá, deram golpes, fizeram arruaças, e isso, querendo ou não, acabou manchando a imagem dos brasileiros, né? E uma maneira assim que eu percebi assim que os portugueses olham com preconceito através do olhar, às vezes eles olham com olhar torto para você, ou até através das falas, que infelizmente eles são muito diretos nas suas palavras, enfim. E tipo, se eles não gostam de você, eles não vão tipo enrolar, etc. Eles vão mandar na lata mesmo. Como foi a adaptação? Essa pergunta foi feita pelo Drop Souza e Akinovski. Então, inicialmente quando a gente chegou, a gente foi para uma cidade chamada Amora, no distrito de Setúbal. Nós alugou esse hostel durante 3 dias. É meio loucura, né? Só por 3 dias, mas enfim. Alugamos, aí depois a gente foi atrás de casa. Conseguimos uma casa numa vila chamada Golegã, porque aqui em Portugal, tipo, como posso dizer, existem cidades, vilas e aldeias, né? São separadas assim, mais ou menos. Conseguimos uma casa numa vila chamada Golegã e depois eu consegui um trampo. Esse emprego foi numa fábrica de carne, como eles chamam aqui, como se fosse uma JBS, só que de porco, né? Consegui o trampo, conseguimos a casa, depois de umas semanas a Maria Eduarda começou a trabalhar e aí a gente já estava se habituando. A partir disso, a gente teve que se habituar com o quê? Com a linguagem do povo aqui. Eles falam português, óbvio, mas é muito diferente de você ler o português ou de você ouvir eles falando, porque é muito estranho. Porque eles falam rápido, como eu disse anteriormente, às vezes o entendimento fica muito complicado. Porque às vezes eles falam palavra com o significado que a gente entende, mas o sinônimo é diferente. Então, demorou um pouco pra gente pegar o jeito, né? Mas conseguimos. Estamos conseguindo, na verdade. Próxima pergunta. Um amigo meu, ele fez uma pergunta que daria para render outro vídeo, mas eu vou fazer um comentário aqui com vocês. Quais são palavras brasileiras que não podem ser feitas em Portugal? Essa pergunta foi feita pelo Gustavo Maforte. Um abraço. Um exemplo. Pica. Pica aqui é injeção. Que nem se você por acaso for no hospital um dia aqui em Portugal e você for levar uma pica, não estranhe, entendeu? Não injeção não, vacina. Não estranhe. O que mais? Tomar no bico. Outra coisa assim que geralmente você não pode falar é bico. Que nem no Brasil, bico é um serviço extra, trabalhar de garçom, trabalhar de qualquer outra coisa para ganhar um dinheiro extra. Aqui você não pode falar isso, porque aqui, querendo ou não, sou um pouco ofensivo, né? Porque bico aqui é sexo oral. Então, quando você for fazer um bico aqui em Portugal, você não pode falar isso, tem que falar, vou fazer um extra, né? Que é um jeito mais normal, mais comum. Então, pessoal, por hoje é só. Agradeço por você ter visto o vídeo até o final. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. E se quiser deixar alguma sugestão, alguma crítica aí, muito obrigado.